Minha rapaziada vascaína, boa tarde. Ricardo Rigas falando pro canal Rigas do Canal Vascaíno. Fiquei esses dias sem fazer vídeo porque a gente não tinha assunto relevante em relação a Vasco. Até, inclusive, vários youtubers falaram sobre isso, né? Falaram até de ex-amantes do Paiê, umas coisas bárbaras que eu não trago para vocês, tá? No meu canal, ouvir esse tipo de coisa. Eu gosto de falar sobre futebol, sobre o jogo, sobre, entendeu? Coisas que afetam o campo. Esse é o objetivo do canal. Eu não tenho no canal de fofoca, no canal de verificação de contratação, nada disso, tá? Nós vamos conversar sobre o jogo, sobre tudo que afeta a parte do campo do Vasco da Gama. E isso aqui vocês podem ouvir, vocês podem vir aqui sem problema nenhum, vocês vão ouvir muito, assim, a minha opinião, claro, né? Baseada em fatos, falando sobre o campo, o que afeta o campo. O que tiver externo que afete o campo, a gente vai conversar, óbvio, tá? Fofoca, picuinha, mexerico, que não é canal de fofoca, tá ok? Aqui é canal de torcedor vascaíno, que eu sou e que vocês também são, pelo menos se não for torcedor do Vasco, amantes de futebol, tá ok? Então vamos lá. Hoje o Vasco entra em campo às 21 horas contra o Sport Clube Recife em São Januário pela terceira rodada do Brasileirão 2025 Série A, né? O Vasco arrumou um desfalque de última hora, né? O Maurício Lemos, já disseram, rapaz, o cara é muito azarado, né? Ele estava machucado, ele veio do Atlético Mineiro, né? Livre para assinar. Estava se recuperando de contusão e passou ano passado todo, a maior parte do tempo fora com contusão, perdeu espaço no Atlético Mineiro. É um ótimo zagueiro, né? Foi destaque até no Campeonato de 2023. Né? Aí o Vasco conseguiu trazê-lo, teve aquele período de adaptação, período de recuperação, tudo mais. Entrou no time, agradou a torcida, dá mais firmeza da zaga. Aí ele vai no treino, trinca a bendita da costela, tem fratura na costela, que não é grave, mas o tira dessa partida contra o Sport Recife, né? Eu não sei se vai tirar do jogo do Ceará. Provavelmente sim, porque se você vai com a premissa de poupar jogadores, eu espero que ele não faça o que fez contra o Corinthians, tirar 8 jogadores do time titular, né? Mas eu creio que também não vai dar para o Maurício Lemos jogar contra o Ceará lá em Fortaleza, não. Aí o Lucas Freitas entra no lugar dele e a equipe, a princípio, né, tem esse desfalque e uma dúvida no meio de campo, saber se o Tietchan ou o Paulinho entram como titulares. A meu ver, tá, a escalação ainda não saiu, mas o time titular, a defesa, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas no lugar do Maurício Lemos e Lucas Piton. Aí no meio de campo, Hugo Moura, certíssimo como titular. Aí você não sabe se o Tietchan ou o Paulinho vão jogar, tá? Acredito eu que ele vai deixar o Tietchan continuar. Ele teve um prosseguimento melhor, inclusive no jogo contra o Puerto Cabello, ele teve um prosseguimento melhor no meio de campo do que o Paulinho. Então, a princípio deve ser o Tietchan. Felipe Coutinho volta, sem problema nenhum, tá? O Benjamin Garré pelo lado do direito, Nuno Moreira pelo lado esquerdo, que está se tornando quase intocável na equipe, e Verratti no ataque. E já conversar sobre o Verratti daqui a pouquinho, também é um motivo de ele ser um intocável no Vasco, tá certo? Então, o Fábio Carille tá pressionadíssimo, tá? Porque ele vem com o discurso, todo mundo vem com o discurso de que não, tô bem, tô tranquilo, a diretoria me deu confiança, mas, cara, se hoje não der bom, se o Vasco não vencer o Sport Clube Recife, são 3 partidas. Só que o Recife agora, Fortaleza na quarta e tem o Urubu na semana que vem. Jogo polêmico, né? Domingo de Páscoa. Tá? Então, se o seu Carlinhos não se ligar hoje, ele acha que de hoje mesmo ele não passa. Se ele não vencer o Vasco, ele de hoje não passa. Tá certo? O Sport ainda está engasgado lá, quando o Vasco estava na Série B em 2022, teve aquele equipe Procó lá, o 1x0, o Vasco, gol do Raniel, né, que deu aquela confusão, o Raniel foi comemorar na frente da torcida, e aí o torcedor do Sport invadiu, quis quebrar, fez, aconteceu, e não adiantou nada, o Vasco venceu a partida, subiu para a Série A, e o Sport tem isso na garganta engasgado. Também lá o técnico tem seus desfalques, né, e vamos mudar a escalação do Sport, porque o Sport é o time que vai jogar contra o Vasco. O Vasco, para mim, é o que interessa.
certo? 21 horas, hoje, São Januário, terceira rodada, Brasileirão, temos que vencer. Bom, o esquema tático do Vasco não vai mudar, já que a escalação não muda, é o velho 4-2-3-1 do Carille, né? E vamos, 1-0 é goleada pro Carille, né? Júnior Carille, 1-0 é goleado. Entendeu? O problema todo é que o Sport está 4 partidas sem vencer, ele vai vir babando sangue contra o Vasco. Eu não espero que o Sport vai vir aqui fechadinho, não. Eles vão vir para tentar vencer a partida contra o Vasco. Tá certo? Então, a gente tem que atacar e aproveitar que o fator casa, o fator São Januário. Tá? O time não é bom. Então, você tem a torcida do lado que apoia, tá? Ela é importantíssima. O São Januário é importantíssimo por causa disso. A equipe é fraca, o treinador é fraco, o trabalho é fraco. Então, a torcida, nessas horas, ela ajuda a empurrar o time. Ok? Então, é 4-2-3-1 mesmo, né? Ali, não é um 4-3-3, cara, é um 4-2-3-1. Tá? E o lado esquerdo tá um pouco mais forte, porque o Nuno Moreira tá jogando bem. Pitão é aquela coisa de sempre, né? O Arame Liso, né? O Hugo Moura sempre fecha ele pelo lado esquerdo para ajudar na composição defensiva. O Tietchan mais pelo lado direito, fazendo uma trinca com o Paulo Henrique e com o Benjamin Garré. Benjamin Garré, tô rebatizando o rapaz. Né? Tentando iniciar o Verratti na frente. Né? O Coutinho no meio, trabalhando ali, né? Flutuando, para poder dar munição para o Verratti. Né? Ou ele mesmo pisar na área e fazer o gol, ou o chute fora da área, o chute do Felipe Coutinho de fora da área, interessantíssimo. Né? E aproveitar o Garré, a sua presença de área. Né? E agora vamos falar do Verratti agora. Né? Porque ele é uma peça importantíssima nesse esquema do Vasco. E eu acho que em qualquer treinador, né? Acho que o Carille, por mais burro que seja, mais tapado que seja, sabe que o Verratti não pode sair desse time. Por quê? O Verratti é o maior artilheiro estrangeiro do século XXI. Ele está igual ao Germancano, com 43 gols, mas só que ele tem menos partidas do que o Germancano em média. Então, a média dele é muito boa de gols, né? E participações de gols. Então, ele é o segundo maior artilheiro, né? Da história estrangeiro da história do Vasco. E o maior artilheiro estrangeiro do século XXI. Por quê? Ele não meteu uma partidas. Nosso querido Pablo Verratti, ele meteu 44 gols, tá? Aí você pensa assim, pô, o cara é alto, não sei o quê, faz muito gol de cabeça, tem mais gols de... Não. Negativo. Desses 44 gols, somente 14 foram de cabeça. Ou seja, é uma média aproximada de 32% desses gols são de cabeça. Ou seja, os 68% restantes são com bola no pé, ou seja, em movimento, seja gols de pênalti. Entendeu? Então, os gols de cabeça que ele faz são em virtude do seu bom posicionamento na área, sua colocação na área e sua impulsão junto com a altura que ele tem. Mesmo com 36 anos, ele consegue ter uma boa média de gols. Um negócio de 32% de gols de cabeça de 44 gols está excelente, tá? E somado a mais 7 assistências. O que, somado aos 44 gols com as 7 assistências, 51 participações em gols que o nosso amigo Pablo Verratti tem com a camisa do Vasco. Ou seja, ele é imprescindível no ataque do Vasco. Falta, é o que eu falo, com os jogadores que nós temos, tá? Eu, quando eu falo jogadores que nós temos, eu posso até incluir jogadores da base, tá? Maxwell, Bruno Lopes, o Léo Jabá, mas o Léo, né, que joga no ataque. E ele é Macaé, né? Ele é Macaé, não. Eu vou lembrar um pouco sobre o nome dele. Mas é o Léo que joga lá no ataque, junto com o Bruno Lopes. Tem Maxwell, tem o Zuccarello, né? Então, e outros jogadores que vão aparecer com certeza. Então, montando esses jogadores, um técnico poderia montar um esquema para poder fazer essa jogada de fundo para trás, tá? Linha de fundo, com o mesmo pé, cruzamento para trás, para a marca do pênalti, que eu acho que o Verratti ia fazer muito mais gols. Na minha humilde opinião, tá?
A profundidade, nem o PH, você algumas vezes, tu vê o PH cruzando com o pé esquerdo, da intermediária. Tá certo? Então, se você fazer isso, não ter profundidade, porque, em tese, o Benjamin Garré, canhoto, ele vai para o meio, fazendo o facão, abrindo o corredor, para o PH passar e fazer o cruzamento para dentro da área. Assim como o Nuno Moreira faz lá no lado esquerdo. Ele vem com o facão para dentro, abre o corredor para o Lucas Piton passar e cruzar. Se isso funcionar a contento, beleza. O Regis vai fazer muito gol. Mas não é o que acontece algumas vezes. Muitas vezes o PH ele fica preocupado mais com o setor defensivo, né? E aí ele não aprofunda tanto. Aí vem, corta para o meio. E o papel, aí o Benjamin Garré vem para o meio, aí confunde com o Coutinho, ou ele abre, faz o corredor. E não adianta nada, ele é canhoto, então ele não vai cruzando com o pé direito aberto. Ele vai sempre cortar para o meio para poder bater de esquerda, coisa para dentro da área. Um cruzamento que facilita a vida do zagueiro. Entendeu? Então, o Regis é importantíssimo em qualquer esquema que o Vasco tenha. E se você tiver um técnico mais competente, você com certeza vai montar um esquema que pode possibilitar esse tipo de jogada. Tá? Que com o Carille não está dando. Tá certo? Então, nos resta torcer. Às 21 horas, o Vasco ter mais uma vitória, colocar mais 3 pontos na tabela e dar uma deslanchada no campeonato. Tá certo? Pra gente dar uma... conseguir daí subir daí sair de 10º lugar, pegar colocações melhores. Aqui foi o Ricardo Rigas, falando do canal Rigas no canal Vascaíno. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Se der, eu volto com um pós-jogo, tá ok? Eu vou assistir o jogo, vou lá para São Janu, assistir a partida. Aí mais tarde eu volto, hoje lá mesmo a gente bate um papo, entendeu? Numa resenha com a galera. Mas eu vou estar lá em São Januário, tá ok, gente? Fiquem todos com Deus, um bom jogo para nós e um beijo no coração. Ó, galera, voltei porque a gente não tem compromisso com o erro, tá? O Léo que eu enrolei não é Léo Jabá, não é Léo Macaé, é o Léo Jacó, ok? O centroavante do Vasco, Léo Jacó, da base do Vasco, que é um bom jogador, tá? Eu incluo nessa galera que pode fazer parte do elenco principal esse ano ainda, para ajudar a qualquer treinador que tenha o mínimo de cabeça montar um bom esquema para o Regis fazer mais gols. Beijo no coração de todos aí.